Alô, boa noite. Estamos noutra live aqui de Shakti Tantra Yoga, esperando as pessoas começarem a entrar. Oba, aqui estamos chegando. Sim. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí para a live. E hoje continuamos o tema da prática do Tantra, que é obviamente um tema bem longo, não? Por isso vimos desenvolvendo ele a partir de várias lives, certo? E para quem está chegando hoje e não viu as lives anteriores, não? Elas estão no IGTV, aí no meu Instagram, sim, Claudio Shakti Tantra. E aí pode ver essas lives, mas do que está se tratando justamente da prática do Tantra. Começamos, esta é a quarta live já, não? Na primeira live explicando mais de uma maneira geral sobre a prática do Tantra, porque Tantra é um movimento muito amplo, tanto no tempo, na sua antiguidade, como atualmente, tem muitas linhas de Tantra, não? E explicando um pouco primeiro isso, essa diferença, muitas vezes, de abordagem e trabalho que você vê no mesmo Tantra, e depois falando especificamente da prática, da linha do trabalho que eu represento, que é um yoga matriarcal e matrilineal, não? Um Shakti Yoga, um Shakti Tantra, não? Por isso é que o nome justamente é nosso movimento, porque é um movimento que tenta resgatar essas raízes, certo? Femininas, essas raízes matriarcais e matrilineais da origem do yoga tântrico, não? Por isso o nome é Shakti Tantra Yoga, certo? Do trabalho. Então, o que nós falamos é do ponto de vista dessa linha matriarcal, matrilineal de Tantra, que pode e discorda em técnicas e abordagens de muitas outras linhas, certo? Então, por isso, deixo sempre bem claro, não? E vou fazendo essa diferença, como se trabalha em cada linha, não? Cada linha de Tantra é uma proposta específica, certo? É muito importante entender bem de que se trata cada linha, ver com qual você se identifica, e a partir disso, você realmente pode escolher qual é o tipo de trabalho que quer fazer, não? Então, em nossa linha Shakti Tantra Yoga, matriarcal e matrilineal, a energia feminina, no sentido é o centro do trabalho, não? Quando já falamos de energia feminina, não é só a energia na mulher especificamente, sino a energia feminina, a energia Shakti no sentido global presente no ser humano independente de gênero, certo? De sexo e de gênero, e presente no cosmos como um todo, não? A energia Shakti como a energia da manifestação, não? E especificamente no corpo feminino, em onde nós vamos encontrar como esse processo acontece, não? Porque de alguma maneira ela resume esse aspecto, não? De como nossa manifestação, este plano de manifestação em que vivemos funciona, não? É um plano onde você nasce, vive e morre, entende? E é nesse processo justamente a entrada, não? Para este plano e para toda essa experiência é o útero feminino. De ali que no yoga matriarcal, no tantra matriarcal, como que nós desenvolvemos, essa energia feminina, essa questão fundamental da Yoni como centro de tudo, não? É o centro do trabalho, certo? O centro do aprendizado, é para onde você olha para entender até os mecanismos que nos ligam a Tantra, a trama de energia que conforma o multiverso em que nós vivimos, não? E todo o processo de desenvolvimento, não? O Shakti Tantra Yoga, o Tantra antigo, é um trabalho alquímico. Que quer dizer um trabalho alquímico? Não é literalmente a simples metáfora, por mais que a metáfora transformar o chumbo em ouro, se você pegar a matéria-prima que você tem e justamente desenvolverla, transmutá-la cada vez em algo melhor, mais positivo, não? Mais evoluído em um sentido, não? Então, o trabalho tântrico é um processo alquímico. Todo o trabalho tântrico em si e o nosso mais trabalha basicamente sobre a energia, explicado assim
vemos matéria, energia, consciência, o corpo físico, no corpo energético, corpo de consciência em nós, não? E matéria, energia e consciência no cosmos. Não? O Tantra, a ideia de Tantra é que a trama que liga tudo, não? É essa trama energética. Portanto, internamente, o que é fundamental é o trabalho da energia, certo? Como isso se movimenta, se estrutura dentro do nosso corpo. Então, falávamos que o Tantra, por isso, desenvolveu todo o approach energético, toda a teoria energética, a teoria e a prática energética que depois passa, isso historicamente, não para o resto do yoga. Todos os sistemas, as ideias, não? O conceito de nadis, de chakras, não? De circulação energética, do processo de chakra sadhana, não? Tudo isso tem origem tântrico e depois passa para muitas outras escolas, cada uma desenvolvendo de uma maneira, mas esse sentido, não? De que essa trama energética é a base. O fato, não? Do yoga matriarcal trabalhar basicamente sobre a energia sexual é uma característica. Quando não falamos de energia sexual, na live anterior, eu era muito específico, tentava falar para vocês que quando falamos de sexo em Tantra, não estamos falando do que todo mundo pensa como sexo atualmente, nem aquelas pessoas falavam. Que quero falar sobre isso? Primeiro, porque nós temos uma visão do sexo muito demonizada, mesmo que seamos muito livres e tenhamos uma vida sexual livre, mas falo culturalmente, nós venimos desde os 1000 anos de demonização do sexo na cultura ocidental, não? Então, praticamente, quando nós temos que trabalhar com a energia sexual, temos um duplo trabalho. Desdemonizar essa energia, entender que ela não é só genital e não é só, vamos falar assim grosseiramente, para foder. Não? A energia sexual é a que sustenta todo o nosso processo, incluso os processos de expansão de consciência. Então, é essa visão muito ampla da energia sexual. Não? E nós, em nossa cultura, temos a visão reduzida a uma sexualidade genital e demonizada. Então, e esses programas estão muito fundos na nossa cabeça. Então, uma primeira etapa é sair disso. Não? E falo que quando se desenvolveram essas técnicas muito antigas, não? Que possivelmente já começassem a se desenvolver na primeira e mais antiga cultura da Índia, na do Vale do Indo, não? Uns 2.500 anos antes de Cristo. Nesse ponto, não? Estamos em culturas em onde a vivência da sexualidade era absolutamente diferente da nossa. Ainda não havia uma demonização, não? Podia-se entender a sexualidade de uma forma muito mais abrangente, menos genital e menos ligada ao que nós atualmente podemos chamar de erotismo e pornografia, certo? Então, o sexo, como é visto dentro do Tantra, não tem a ver nem com o erotismo, nem com a pornografia. E não estou falando isso de uma maneira moralista ou condenatória do erotismo à pornografia, sino que é outra visão e outra experiência, outra vivência da sexualidade. Não? Tanto que explicava qual é o primeiro passo para o trabalho, não? Na energia, com a energia sexual, por exemplo, um exercício que tem muitas maneiras de ser realizado, não? Mas que basicamente é criar um estímulo sexual, uma excitação sexual, não? E observar a energia, mas não desenvolver pensamentos dissociativos eróticos. Não por uma questão moral em absoluto, porque o Tantra não tem esse problema, certo? O problema não é moral com o erotismo. O que acontece? Não? Que, como expliquei muito bem, para nós a sexualidade passou a estar mais, mesmo que não em nossa cabeça, não? Realmente que nossos genitais, certo? Ou que nossos centros energéticos embaixo. Não? Toda a excitação vem pela cabeça e quando começa qualquer processo, já começamos, não? Vivemos uma cultura que faz tudo a partir do sexo, vende, sobretudo vende, e a partir do sexo, o consumo é mantido a partir de um apelo sexual, não? A pornografia se tornou, assim, dentro da internet, praticamente o que mais se veiculiza na rede é pornografia. Todo mundo consome pornografia, não? Crianças estão consumindo pornografia atualmente, independentemente do processo moral sobre tudo isso, é um balanço energético que acontece, não? Nosso cérebro, nossa mente, nossa atividade consciente, que é o que mais gasta energia,
Quando a gente se excita, o primeiro que acontece, em lugar de essa energia que começa a ser gerada nos chakras, poder ser gerenciada em todo um processo em onde eu utilizo em cada um dos chakras diretamente vai para meu processo de imaginação, certo? E gasto toda essa energia imaginando, me distraindo, não? Me alienando de mim mesmo, incluso até da característica de meu próprio desejo, certo? E isso me traz uma série de problemas, em um sentido de que perco muita energia e, sobretudo, não entendo a primeira fase de tudo, como funciona realmente minha própria sexualidade e meu próprio desejo. Não? Então, o primeiro passo não é um trabalho em onde, quando você está em excitação sexual, em lugar de começar a imaginar, você observa. Isso é algo que você pode fazer perfeitamente sozinho. Também, não? Quando você está em uma relação com outro ser humano, não? Ou em uma relação com o mundo. E nós aí começamos a ver que a energia sexual, não? É bastante diferente quando começamos a observar das fantasias que se tecem e, sobretudo, de tudo que te vem dos distintos tipos de mercado ligados ao erotismo ou à pornografia, certo? E entendendo um pouco por que, para diferenciar, porque isso é importante, não? Porque o erotismo, não, de alguma forma, é uma teatralização, certo? Assim que nós fazemos e uma teatralização com referentes culturais. O que quer dizer isto? Não? O erotismo já pega a nossa energia sexual e, a partir de uma série de referências culturais, nos ensina a que nos excitemos com determinadas coisas. Não? Então, por exemplo, para você entender, para os chineses, sobretudo até não faz muito tempo, até um século atrás, e até isso fica dentro da cultura, não? Algo extremamente excitante era mulheres com pés muito pequenos, tanto que elas deformavam o pé, não? Porque isso tem um atrativo erótico. Não? Isso pode parecer-nos bizarro, não é assim? Mas, em realidade, se vemos em nossa cultura, o fato de que você é preparado, por exemplo, para gostar de mulheres extremamente magras, ou aqui no Brasil com uma bunda muito grande, ou na América com peitos muito grandes, ou, por exemplo, relatando uma questão da minha experiência pessoal, não? Que eu já tenho quase 60 anos, não? Então é uma vida sexual bastante longa. Não? Quando eu comecei a minha vida sexual, por exemplo, não? Assim, a gente não se preocupava, por exemplo, com celulites, com esse tipo de... Ainda não havia esse recente culto, por exemplo, não? De que você, para se excitar com uma bunda, ela tem que ser perfeita e lisinha. Não? Isso é uma questão muito nova. Não? Para as novas gerações parece que sempre foi assim, não? Mas quando você vê, por exemplo, pinturas de mulheres, não? No pós-renascimento, não? Sobretudo, não? Depois aí, não? Você vai ver que essas mulheres nuas que estão têm celulite bastante, não? E até isso era considerado atrativo na Europa nessa época. Enfim, o que eu estou falando aqui, que o erotismo, como vocês veem, não é uma tendência natural, sino que pega algum impulso ou alguma associação cultural que, por algum motivo, uma cultura em determinado momento decide que aquilo tem que ser excitante e você é programado para isso. Então, o erotismo, por mais que tenha uma questão interessante com seus jogos de teatralidade para quem curte, mas é uma forma de você programar o teu desejo. Por exemplo, muito agora, não, que a depilação também, quando eu comecei a minha vida sexual, não, as mulheres não se depilavam, certo? Eu sempre conto essa história que eu vivi o processo, não, de como começar a me relacionar com mulheres, não, que tinham toda a cabeleira pública completa, não, e depois, passando o tempo, foi se reduzindo, parecia a destruição da Mata Atlântica, assim, não, até finalmente, atualmente, chegar a essa ideia meia pedófila que eu acho, não, porque chegar a uma vagina completamente, um pubis completamente depilado, como uma criança, eu acho que tem realmente uma questão, um apelo quase pedófilo nesse sentido, não? E, enfim, e isso é justamente componentes, não, que vêm desse elemento cultural erótico. Então, é como eu, para resgatar realmente como funciona a minha sexualidade, não saio disso, não?
e começo a ver a minha energia sexual na sua base. Não? E aí, obviamente, isso não encontra as preferências de cada pessoa, mas entender por que, como é que se gera aquilo que é minha preferência sexual a partir de entender meu processo interno, certo? E mais lá de condicionamentos culturais, sejam eles de qualquer cultura, por isso falei chinesa, ocidental, não? Tem em África, no momento que mulheres cerravam os dentes, já em punta, isso era algo erótico, pintar os dentes de preto, em outras culturas, etc, etc, etc. Não estou mostrando como o que nós associamos, não, com algo erótico pode ser variado. No Tantra eu quero dar um passo sobre isso, quero entrar para os mecanismos profundos, transculturais. É uma característica do Tantra e do Yoga. Não? Por isso, há uma, dentro do Yoga, não? Em todas, na maioria das linhas, por exemplo, durante o tempo, um certo, como diríamos, ideia de base transcultural, que quer dizer que mais lá do que um determinado momento histórico uma cultura pensa, eu quero passar por sobre esses programas e entender como funciona a minha estrutura de base como ser humano, de alguma maneira universal, certo? Todos os seres humanos, independentemente da cultura e da época em que nos geramos, temos uma estrutura, um funcionamento comum, um entendimento comum, não? Por sobre essas diferenças culturais, não? E a esse mecanismo que nos unifica como espécie, não? E como na questão mais básica, como sistema energético, certo? Que nos permite realmente comunicar-nos o fenômeno que em um momento vamos explicar de ressonância energética, que você energeticamente entrar na mesma vibração que outra pessoa, não? Para que isso flua, você tem que se libertar de elementos culturais que fazem, que limitam isso, ressonância para alguém que você acha só culturalmente similar a você. Não? Então, tudo isso é muito importante entender quando nós trabalhamos com a energia sexual, porque não é com fins eróticos ou com fins pornográficos, que já pornografia literalmente já não é nenhuma modalidade cultural, é literalmente o comércio, entende? Não? Com a sexualidade, não? A partir, normalmente, não, das partes, digamos, do uso mais grotesco dela, entende? Aí, enfim. Então, quando chegamos a esse ponto que eu começo a perceber minha energia sexual, eu começo, não? E saio desses componentes, começo a ver, não, que ele envolve meu corpo todo, que não é um processo que é só genital, sino que ele circula e circula de várias maneiras, de muitas maneiras dentro do meu corpo e pode produzir efeitos bem diferentes, não? E praticamente todo o trabalho do Shakti Tantra é como você aprender a conectar essa energia independentemente, não? da questão do sexual, você utilizá-la para esse processo interno de autoconhecimento, de conexão, não só com outro ser humano, de conexão com a trama. Quando falo de conexão, não? Tudo é Shakti, tudo. Então, a ideia não é só se conectar com um parceiro. A ideia, por exemplo, os trabalhos sexuais tem ali onde posso sentir um tipo específico de conexão, mas a ideia, por exemplo, real, não? do Maituna Tântrico não é simplesmente com um parceiro, é com o universo. Então, de alguma maneira, quando eu entendo que quando a minha energia sexual, o que faz, aumenta a quantidade de circulação de energia que tenho com a trama, e aqui vamos a parar um conceito extremamente importante para entender por que a base sexual, não? A energia que nós temos não é nossa, certo? A energia que nos mantém vivos circula por nós, é a energia do cosmos. Nós não estamos isolados. Nós tampouco somos bateria, ou seja, não é que carregamos energia, nós conseguimos reter um pouco de energia que nos sustenta, que nos pode manter em um equilíbrio, mas basicamente, mais que baterias, nós somos condutores de energia. Não? A energia do universo passa por nós, isso que nos mantém vivos. Não? Por isso estamos ligados à trama. Não? Por isso entender a circulação de energia, como dizem Chico, na arte de entender, de
conectar o céu e a terra, que é como funciona, por isso que ficamos em pé como espécie, nossa energia circula entre o céu e a terra, sobe da terra e desce do céu e cria um movimento, certo? E esse movimento tão importante, não? Que acontece? Qual é a maneira que acontece? Em que momento ele se acelera? Em que momento nós conseguimos aumentar essa circulação? Quando há um processo de ativação sexual. Por quê? Muito simples. Por que que não nos ativamos sexualmente? Para nos reproduzir, certo? Então, o momento, a preparação para o ato reprodutivo te coloca em máxima energia para você produzir outra vida, certo? Então, é o momento que, sem nenhum tipo de treino específico, respirações e anos de prática, você no momento em que está sexualmente estimulado, tua energia subiu e muito. Sobretudo mulheres, que é muito mais intensa essa subida. Certo? A energia sexual feminina, como explicava, dizem alguns textos clássicos, chega a ser até 9 vezes maior que a do homem. Por isso as mulheres foram as que desenvolveram todas essas técnicas, porque para elas era mais intenso e muito mais fácil perceber, certo? E estamos falando de uma época que não havia toda, desculpa se falar, a merda patriarcal que foi colocada na cabeça das mulheres justamente para elas não perceberem. Então essas mulheres originais que desenvolveram essas técnicas tântricas estavam ainda não contaminadas com tudo isso, vivenciando não de maneira livre seu potencial, por isso podiam enxergar realmente essas características. Enfim. Mas, como falava, o momento de excitação sexual não é um pico, praticamente podemos dizer que o pico máximo de energia natural que nós temos, porque nesse momento todo o nosso sistema está pronto para canalizar energia para reproduzir outra vida, certo? Só que o ser humano, não, a diferença dos animais que usam seu potencial sexual para se reproduzir, nós decidimos, não, utilizar esse potencial sexual para outras coisas, como recreação, literalmente, que a maioria das pessoas fazem, não? Mas, obviamente, como é muita energia, desde o princípio, o ser humano viu, tá, a recreação, e sem ter nenhum problema, conflito com isso, posso fazer outra coisa, é energia disponível, se entendo como circulá-la, não? Posso utilizar meu máximo momento, não, de estimulação energética para aproveitar e eu alavancar outros processos dentro de mim. E essa é a origem do sadhana sexual no Tantra. Não é para ter mega orgasmos, não é para você ficar a noite inteira fazendo sexo. Esse não é o objetivo, isso são médios. Atualmente, no yoga e no Tantra se confunde o fim com os médios, certo? Da mesma maneira que todas as técnicas de yoga sempre explico, o asana não é algo, não é um fim, é um meio para obter algo. Atualmente as pessoas fazem asana como se o objetivo seja botar os pés atrás da cabeça, se ficar, não, em posições extremamente contorcidas, e isso seria algo a lograr, algo a você conseguir. Entende? Não, posturas. Todas as técnicas, não, asanas, pranayamas, mandas, mudras, técnicas meditativas são ferramentas, são meios para chegar a uma expansão de consciência, não? Para usar esses efeitos. Então, a sexualidade também dentro do Tantra, e ela levada a seu máximo expandida, isso representado na mulher como o controle do seu processo orgástico, não? Assim, e nesse sentido, mulheres têm uma capacidade orgástica absurda, certo? Eu sempre falo isso como uma questão não de exibir isso, mas em um sentido de poder perceber a capacidade, não? Eu já vi parceiras tântricas podendo ter 70, 80, 90, 100 orgasmos em uma relação, não? Ou manter platô orgásmicos em onde, não, há um orgasmo constante que se mantém por maior tempo, não? E produz um estado de expansão de consciência que incluso a pessoa vá para outros planos, viaja literalmente para outros lugares sustentando, não, essa energia orgástica. Então ali, não, mas o objetivo não é isso, não é ter toda essa quantidade de orgasmo. O objetivo é usar essa
processo, certo? Para alavancar outros processos, não? É para manter um nível de trabalho energético, certo? Que vai a te permitir abrir a nível de consciência, a nível de processo corporal, não? Outras questões que sem essa energia você não conseguiria fazer. E essa a ideia dentro da alquimia sexual taoísta, como das práticas sexuais dentro do Tantra, de utilizar o sexo como um meio, como um gerador de energia para a tua prática, certo? Então, isso é muito importante de entender, não? Porque não é um fim orgiástico, não? Então, o uso do sexo. Obviamente, isso vai te tornar extremamente conhecedor, extremamente refinado, não? Do conhecimento da sexualidade. Então, se você, aliás de fazer teu trabalho, quer utilizar teu sexo recreativamente, entende? Também isso vai te dar elementos mais sofisticados, não? Mas não é o objetivo central, não? E muitas vezes o que vai acontecer, não? É que esse universo de expansão, não? Quando a sexualidade se torna tão realmente um universo a explorar tão grande, não? Que geralmente o fato da simples sexualidade recreativa, não? Passa a ser algo secundário, certo? Porque realmente você experimenta processos muito mais atrativos em um sentido, porque não estão simplesmente relacionados ao prazer, senão a uma expansão de consciência, por exemplo, de entender como funciona a parte físico-energética, de entender como funciona a parte relacional, de estimular teu processo criativo, não? Te tornar realmente mais criativo, não? De estimular teu processo intelectual, não? Te tornar literalmente mais inteligente. Eu sempre falo, evolutivamente, qual é, não, o poder básico, a função do orgasmo, sobretudo do orgasmo feminino? É tornar a mulher mais criativa e inteligente, não? O orgasmo, realmente, ele não surge na nossa espécie para ficar aqui. Não? Ele surge para começar aqui e terminar aqui. Então, que é o que acontece naturalmente uma mulher, o orgasmo sobe para um estado. Quando essa energia chega, não, aos pontos criativos, intelectuais e transcendentes, e isso que provoca criatividade, não, estimula teu córtex, tua inteligência e também te abre para você se comunicar com outros planos. E essa função real, não, de um sadhana de Tantra é estimular isso, porque basicamente, não, isso nos vai tornar muito mais adaptáveis, certo? Tudo que nós construímos, não construímos porque nós somos fortes, não, e temos garras, ou dentes, ou asas, ou nadamos. Literalmente, não, nós temos um corpo muito plástico, sim, mas não está especializado salvo no que nós desenvolvimos nas nossas mãos, e aí vem toda a questão dos yantras, não, que depois nós aprendemos a utilizar, mas salvo essa especialização das mãos, não temos como o resto dos animais, não? Como os predadores, ou como as aves, ou como qualquer outro animal, não? A ser um desenvolvimento específico físico. Nós, ao contrário, ficamos de uma maneira muito básica e muito plástica, não? Porque, em realidade, onde nós nos desenvolvemos aqui, tudo o que construímos, para bem ou para mal, de nós mesmos e do resto da vida no planeta, é a partir, não, de nosso poder criativo de pensamento e de comunicação com outras esferas, certo? Então, quando você estimula isso nos torna justamente muito mais criativos, certo? E esse é o fim, não, real de tudo isso, não? Esse processo é um processo, né, que, como eu sempre falo, né, é um processo que é complexo, certo? Depois estamos falando assim muito idealmente, certo? Porque, em definitiva, ele implica um processo de autoconhecimento, não? E nesse processo de autoconhecimento e de
de ser realmente entender como estamos constituídos a nível de consciência e usando bem critérios ocidentais para facilitar, não? De ser aos programas, entender os programas que nos limitam a nível subconsciente e inconsciente, não? É um processo que ao mesmo tempo que nos depara com todos os nossos potenciais e os estimula, também nos depara com todos os programas, não? E problemáticas internas que fazem que esses potenciais não possam desenvolver. Então, é um trabalho, não? Que tem essas duas partes, não? E ao mesmo tempo que é extremamente estimulante, não? Também te revela tudo aquilo, não? Que de alguma forma não está em desequilíbrio dentro de você e você vai precisar trabalhar, não? Então, tem essa questão das polaridades trabalhando sempre, não? Eu sempre falo isso, não, porque eu não gosto muito de uma visão atual do yoga, não, e do tantra, em onde todo é beleza e tudo é flores. Não é assim. Uma prática real, uma prática profunda, vai te deparar justamente com as tuas problemáticas reais, o que limita o potencial que você tem, certo? E também, não, com problemáticas transpessoais, não? Porque nós não somos entes isolados, nós somos a humanidade, não? Estamos ligados a todos, então também nos conecta com esse campo, não? Enorme que somos nós no planeta, nós seres humanos. Agora, e não só aqui, não só pessoal, sino, como falo, transpessoalmente e transtemporalmente. Não só os problemas que temos agora, sino que nós podemos dizer que quando chegamos a essa conexão profunda, a essa expansão de consciência, ela se expande também ao que Jung falou no seu inconsciente coletivo humano, certo? Então nos deparamos com todas essas raízes. E falo isso, não, porque quando chego a estados de alta energia de expansão de consciência, da mesma maneira que tenho belíssimos insights sobre a vida, mas também começo a ter uma consciência maior de todos os problemas que temos como seres humanos, como espécie, não? E tanto como falo a nível geral e como te tocam particularmente, como isso limita a expressão do teu potencial. Então você descobre teu potencial, mas também os limitadores. E aí vem o trabalho real para desenvolver, certo? Porque as práticas de alta energia, tudo que você te coloca nesse estado, mas no momento em que você chega ao ponto em onde você descobre teu potencial e você descobre tuas limitações, aí começa o verdadeiro trabalho. Porque, novamente, dentro do Tantra o mundo não é ilusório, a realidade é o campo, certo? Em onde nós vamos nos desenvolver. Então, ali vou ter que começar a ser coerente com meus potenciais, não? Entender minhas limitações, e não só isso ser um processo, como um processo de uma terapia, de compreensão, sino como um processo dinâmico, certo? De levar isso a meu dia a dia. Por isso, em realidade, sempre falo, como é que é ser um tantrista no dia a dia? Não é fazer nada ritualístico, não? As técnicas, as práticas, os rituais, que não são rituais, aí vamos ver se dá tempo, hoje vou tentar explicar isso, porque energia sexual e ritual são duas coisas que temos que entender no Tantra muito bem, porque dá uma confusão enorme em nossa cultura, não? Mas, terminando de dizer, quando você descobre teu potencial e tuas limitações, você tem que realizar isso no mundo, certo? Ficar isso só como um conhecimento interno não é o sentido. O sentido é como isso se dinamiza no mundo, e isso são os poderes, os signos. É que o potencial que eu tenho limitado por programas, tiro e ele floresce, e aí meus seres pessoais, que não é nada mais que são meus potenciais se desenvolvendo, não são potenciais mágicos, aparecem. E por isso que o objetivo na prática tântrica, como você vê, é Siddhi. Porque se você não tem poder, você não tem nada neste mundo material. E falo poder sobre você mesmo,
poder de realizar, certo? Você pode ter as melhores ideias, os melhores sentimentos no mundo, mas se você não tem o poder para colocar isso, não, a se movimentar no mundo, isso não significa nada. Isso é Tantra, certo? Então não é estar isolado, é se atingir meu equilíbrio interno, certo? Tem um monte de histórias já na tradição ocidental daquele cara que quando estava na montanha, no monasteiro, não, estava em perfeito equilíbrio isolado, desceu para o mundo, a primeira mulher que cruzou, a primeira situação, perdeu toda a sua iluminação, certo? Então, não é essa a proposta tântrica da linha que eu represento. É entender realmente, não, o que você encontra com tua prática é para você se tornar forte para os desafios do mundo. Não? Forte no sentido positivo, forte no sentido criativo. Ter poder não para dominar outro, não para explorar ninguém. Ter poder para desenvolver teu potencial. Ter poder sobre você mesmo. A maioria de nós, nosso principal problema é que não temos poder sobre nós. Nossa mente, nosso corpo faz o que ele quer, certo? Quero dormir, não consigo. Quero parar de pensar em algo, não paro. Não. Quero utilizar, eu sei que sou criativo nesse aspecto, mas não consigo me organizar para usar o que eu sei que tenho ali. Então, olha como interessante esse poder sobre você. E para isso, e as práticas não, de asanas, pranayamas, bandhas e mudras são para isso, não são para outras coisas. Porque essas práticas foram desenvolvidas dentro do Tantra. Não? São práticas de quê? Controle. Controle sobre você. Um asana aqui é controle da parte densa de teu corpo, na postura. Entender como fazer isso, não? Assim, mesmo em posturas extremamente difíceis, usando de outra escola, porque outra escola o Yoga Sutra, não? É Sankhya ali, não? Que é outra coisa diferente do Tantra, certo? Mas a definição que usa, não? Sobre asana, estira sukha, ou seja, que a asana tem que ter uma estrutura, que ao mesmo tempo tem que ser fluida. A palavra confortável não é muito fluida. Então, olha que interessante, não? Porque ao mesmo tempo que tenho que estar com a estrutura, tem que haver fluidez. Fluidez como fluidez energética. O asana sustenta o fluxo de energia. Então, quando eu estou em qualquer postura, eu tenho que conseguir ali estar extremamente fluido minha energia, certo? E essa postura vai segurar, então, me ensinar a como em cada uma delas, não, eu me encontrar em uma posição, são realmente difíceis, não, para qualquer ser humano, fazer as posturas de yoga se vão tornando, e eu vou aos poucos resolvendo, não, me vai ensinando como, mesmo em uma situação fisicamente difícil, não, minha energia conseguir fluir, se manter, incluso aumentar. Leva isso, não, como exemplo a qualquer situação, viver na pandemia, neste momento, com todos os desafios, não? Então, a prática tântrica tem que dar que a resiliência para você poder realmente viver ali. O que te serviu o estudo que você faz, não? É justamente isso. Então, teu corpo relaxa, você não começa a ficar tenso, tua respiração, você usa a tua energia, e você vai mantendo tua criatividade aberta, não deixa que tua mente, teu corpo saiam de controle, não deixa que tua mente te adoeça, não deixa que tua energia se bloqueie, não deixa que teu corpo se tense. Você usa todos os recursos para se manter em um equilíbrio que te permite entender quais são tuas possibilidades com tua criatividade, não, com teus potenciais, com teu poder pessoal, certo? Para nesse momento fazer o melhor que você puder dentro disso. E isso é prática do Tantra, certo? No dia a dia, quando esquece um tantrista, ser um tantrista é isso, realmente, não? O ritual, não? Porque nós vemos a energia sexual, algo sempre ligado ao Tantra, e os rituais tântricos,
que todo mundo gosta, não? Porque há, sobretudo a partir de todo o movimento Nova Era, e desculpem quem é, mas eu detesto o movimento Nova Era e um dia gostaria de fazer uma live explicando por que o movimento Nova Era, vou fazer grosso, cagou realmente todo um saber milenar de várias culturas, não? Criando um cozido mal feito de tudo isso, não? Simplesmente por motivo econômico, para vender. Porque o movimento Nova Era não é mais que comercialização bastarda de conhecimentos de milhares de anos, não? Que foram desenvolvidos por várias culturas, certo? Então, e ali, justamente, é o uso do ritual, não? Desse gosto, não? Pela teatralização que nós temos. O ser humano é um bicho, não? Assim, que gosta que, em parte de nossa estrutura antropológica, não? Contar histórias, certo? Não tem cultura que não goste de contar histórias, não? E quando mais incrementadas, não? E aí temos dança, teatro, até o cinema, até tudo, não é? Quando mais incrementada a história, quando mais se faz assim, mais gostamos, não? E também nós gostaríamos de contar nossas próprias histórias, ou ter tudo isso montado dessa maneira, certo? Então, é ali que o ritual nos seduz. E em um sentido, não? Isso pode ser utilizado de uma maneira muito transcendente, não? Se há alguém ali que trabalhou ou trabalha com teatro, por exemplo, estou me referindo especificamente a esse plano ao trabalho de Jerzy Grotowski, por exemplo, não? Assim, na década dos 60, e até quando ele, no final de todo o processo, chega, não? Abandona o teatro e volta para toda a sua pesquisa parateatral, que se torna praticamente essa ideia, não? De como transcender o ritual do teatro, a estrutura do teatro, para entrar em um processo de abertura transpessoal e transcendente. E a trajetória de Jerzy Grotowski é extremamente ilustrativa para quem quer entender dentro de uma visão que pode ser que praticamente liga muitos elementos, não? Da visão do Ocidente, não? Com respeito ao espetáculo, não? E o ritual, não? Junto com muitos elementos também orientais que ele resgata e que em determinado momento realmente eles acontecem, não? Eu tive a oportunidade de ver Richard Cieslik, que foi o principal ator dele no Working Process de trabalho, muitos anos atrás, no festival de teatro, e realmente foi uma experiência fantástica, ou de haver visto Katsuo Ono, por exemplo, dentro do Butô, que é outra estrutura, e haver trabalhado com Katsuo Ono, não? E aí vemos justamente essa proposta, literalmente, como falo, tântrica no sentido, você vê, entende nesse processo que se refere ao ritual tântrico. E o ritual tântrico é absolutamente o oposto à referência ritual de nossa cultura, que é a missa, não? A missa católica, não? O protestante é um ritual, certo? Mas justamente, não? Esse tipo de ritual, podemos dizer que é um ritual burocrático, certo? Um ritual estruturado, não? Que se parece perfeitamente a qualquer grande religião, não? Se vamos para a religião védica, e aqui é um fascínio, não? Que todo mundo que vai para a Índia vai ver a cerimônia do fogo, não? Todos os cerimoniais védicos, que faz milhares de anos que se fazem, não? Todo mundo vai para Varanasi, vai para ver, não? A arte, a cerimônia do fogo lá. Isso é exatamente a mesma coisa que uma cerimônia, uma missa cristã. Está morto faz milhares de anos. E justamente que o Tantra já, não? Estou falando de mais de 2000 anos atrás, mas podemos dizer pelo menos uns 2500 registrados, não? Se quer fazer, não? Já uns 2500 anos atrás, não? Estava na Índia, não? Se estava sentindo uma das crises, não? Uma das crises onde vai sair incluso até o próprio Vedanta, não? Vai sair o jainismo, o budismo, não? Que toda a ritualística burocrática védica estava em colapso, teve seu primeiro colapso, depois ela soube se reerguer, não? E daí surgiram várias dissensões, não? Entre elas o budismo, o jainismo,
dentro do própria corrente da cultura védica, no Upanishad e o Vedanta, certo? E também isso prepara o renascimento tântrico, não? Porque o Tantra assim, não é isso o que é o ritual. Não é o ritual burocrático, não é o fato de que é importante cada coisinha, como coloco, então tem que ser, não? Termino em donde a estrutura externa do ritual é mais importante que a disposição interna de quem realiza. Então, que o ritual se transforma simplesmente em um cumprimento, em um cumprir burocraticamente, certo? Uma estrutura. É o que terminou também a magia, não? A magia ritualística, não? Ocidental, em onde você vê um grimório, não? Do final do medioevo, do renascimento, não? Então, para montar um cerimonial mágico, você tem que escrever com uma tinta, fazer um pentagrama com tais nomes, e a varinha tem que ser feito disto, daquele, você tem que purificar, e tem que esperar que aconteça uma coisa e outra. É uma burocracia enorme, em donde, não, é mais importante essa burocracia externa que a condição interna, certo, do quem vai realizar, não? Isso é um ponto de conflito em todas as religiões, não? Se vamos, por exemplo, à origem do movimento franciscano, não? São Francisco de Assis, por exemplo, no século II, enfrentando a igreja, dizendo, cara, não precisamos de tudo isso, não? Podemos fazer em meio do bosque aqui, porque está pelado, se realmente eu estou em conexão, não? Aí vai acontecer, não? A igreja não é um recinto, a igreja não é uma arquitetura, não? A igreja, não, como, e isso estou falando uma questão muito longe do meu cristianismo, não? A igreja de Cristo está no coração, como falar. E isso podemos dizer que podemos rastrear em um monte de cultura. E, por mais que pareça muito, usando uma metáfora totalmente alejada do cristianismo, mas dentro do Tantra é esse sentido. O ritual tântrico, não, acontece dentro do corpo do praticante e não fora. Nos textos mais antigos, você diz qual é o melhor yantra. O melhor yantra é o próprio corpo, certo? Qual é o melhor mantra? O melhor mantra é tua respiração, certo? Qual é a melhor visualização? Não? É no sentido, não? Aí a melhor visualização é a Shakti. A Shakti pode ser da mulher que está ali, ou pode ser tudo é Shakti. Não? Então, isso é uma armadilha interessante dentro da questão, porque quando te falam disso, uma das bases assim, que resume o tantrismo, sobretudo o tantrismo de mão esquerda e o tantrismo matriarcal, tudo é Shakti. Então, qual é a melhor visualização de tudo? Qualquer coisa que exista. Você pode olhar uma formiga e ela te mostrar a maravilha da manifestação e do universo. Você pode uma folhinha de grama e ela te mostra a maravilha do universo. Você pode olhar uma tormenta no céu e ela ser, entende? Assim, a visualização perfeita para encontrar, porque tudo é Shakti, certo? E a estrutura, a base em onde tudo isso acontece, o yantra, não? Que afirma, que centra todo o teu próprio corpo. É no sentido físico, energético, não? E de consciência. Mas, sobretudo, quando fala de yantra, é físico-energético, não? Porque o yantra representa isso. O yantra são figuras parecidas a mandalas. As mandalas são tipos de yantras. Mas a diferença é que uma mandala, tem muitos elementos, não? Os yantras tendem a ser geométricos e mais sintéticos, não? Utilizando elementos que são como base o quadrado, o círculo, o triângulo e o ponto como elementos constitutivos, são a base. De alguma maneira, eles representam os movimentos básicos de nossa energia de consciência. Não? A capacidade de concentrar o ponto, o bindu, a capacidade de expandir o círculo, não? A capacidade de limitar e criar uma realidade, o quadrado, não? E o triângulo, não? Que
representa a Yoni, que é justamente a expressão dentro da natureza humana a partir da conexão da energia sexual e do Shakti na mulher, não? Como base de tudo isso. Então você tem ali a constituição, não? Em um sentido, é muito, o triângulo representa também, e isso que, por exemplo, acontece muito quando você faz trabalhos muito profundos, não? E isso acontece também no taoísmo, não? Esotérico, como no Tantra, não? Que quando você entra nessa meditação profunda do triângulo, não? Você volta que a tua lembrança intrauterina, certo? No momento, porque como você, toda a tua experiência que você teve, você pode fazer a recapitulação inteira de tua vida, chegando até esse momento que você está sendo gestado dentro do triângulo, não se lembra a Yoni, não? A Yoni não é sua vagina, a Yoni sempre falo, é clitóris, vagina, colo do útero, útero, ovário, toda essa estrutura físico-energética da mulher que tem a capacidade de conceber vida. Então você volta para ela, para o triângulo, certo? Então por isso que você vai ver, não? Que dentro do mundo material, em que nós estamos, esta manifestação no quadrado, com 4 portas, certo? Há um círculo, mesmo que eu esteja nesta manifestação material que tem limites próprios da matéria, eu entendo que dentro do círculo, que minha consciência pode expandir, para isso procuro meu ponto inicial de tudo dentro de um triângulo, não? Que é essa volta para a matriz, não? Que é a matriz feminina que me gerou. Não? E isso que significa o yantra básico da prática matriarcal, que estou descrevendo aqui para quem entenda algo ali, não? Estou descrevendo justamente o yantra de Kali, não? Que é um quadrado, certo? Com 4 entradas, 4 direções. Então, esse quadrado, mas posso usar só o quadrado limpinho, não? Como símbolo, não? Do mundo concreto, não? Aqui da manifestação. O círculo dentro do quadrado, que dentro da manifestação eu entendo a expansão universal, não? Um ponto dentro desse círculo, não? Que é voltar para o ponto inicial, não? Onde todo se expande, que está dentro de um triângulo. Então tem quadrado, círculo, triângulo, um ponto no meio. E é esse voltar para a mãe original, que é Kali, entende? Dentro dos cultos Shaktas, não? Originais, e ali me conectar com o meu próprio princípio. E nesse princípio eu posso ir para trás, para antes de ser concebido, não? O que os taoístas chamam de seu anterior, e entender uma série de coisas, ou posso, como voltei ao princípio, não? Entender por que eu fiz todo este caminho até onde estou agora, não? E poder trabalhar sobre o que se chama seu posterior, que é quando nasci, usando uma linguagem taoísta. E isso são a questão, tudo isso é o ritual básico tântrico, não? Que depois foi na cultura indiana, que os indianos gostam do ritual mesmo, e é típico da cultura deles, não? É muito barroca a cultura indiana, certo? Você vê a arte deles cheia de coisas, não? Então começou todo esse processo, não? A ser simbolizado por elementos que com o tempo criaram rituais muito complexos, certo? E cada linha foi desenvolvendo tipos de rituais, não? Cada vez mais. O grande problema do desenvolvimento ritual, não? É que sempre há uma perda de informação, porque chega em algum momento, não? Que alguém que realmente vivenciou o processo interno começa a expressá-lo em fora, não? Com elementos que têm uma base, porque surgem de primeiro haver havido um ritual interno que começa a se expressar externamente. Mas alguém vem, vê tudo aquilo e quer inverter o processo, quer, copiando elementos que essa pessoa apresentou, chegar ao estado que essa pessoa gerou, certo? E geralmente esse caminho, não? Como de tecnologia reversa, na estrutura ritual não funciona. Por isso, o que mais você vê atualmente, sobretudo no Ocidente e na mesma Índia, são rituais tântricos absolutamente vazios.
onde não acontece nada mais que a pessoa viajar em um monte de coisas, mas não há real conexão energética. Não? Porque como podia falar, e eu não sou da rama, da linha do Ramakrishna, por exemplo, um grande místico tântrico, certo? Mas um místico tântrico da rama que pode ser de direita, não? Apesar de ele ser um Shakta e alguém que cultuava Kali, não? Como base, não? Mas o que era muito interessante em Ramakrishna, certo? Que foi um personagem que até os próprios Vedantins, como o fundador, não, do Brahmo Samaj e de todo o movimento Neo-Vedanta na Índia, ia visitar para aprender com ele, sendo que era de uma linha completamente diferente. Era como místico, não? Então ele realmente não realizava, os rituais dele eram espontâneos, não? Porque o estado de conexão que estava, não? Era o principal. Não? Então, como ele dizia, eu vejo a deusa em qualquer mulher, então muitas vezes é que ele via uma mulher e ele começava, nesse momento, o ritual como se estivesse à frente no maior templo da Devi, entende? Porque para ele não era o templo da Devi, era um lugar mais, em realidade tudo era Shakti. Então isso é muito interessante de entender dentro do ritual. O que constitui o ritual não é a estrutura burocrática em volta, entende? E aí vem a ideia também do Shaktipat, que eu discuto muito, não que não exista, não? Mas é uma questão, por exemplo, Shaktipat é como a imposição energética que abre, não? A iniciação tântrica a partir da energia do guru ou do iniciado, não? Que te pode dar. Não é que não exista, isso existe sim, mas gente, isso não se vende. Não dá para comprar um curso onde no final, junto com o que você pagou, tem um Shaktipat, você faz fila. Cara, tudo isso é enganação, certo? Isso é viagem, e é importante entender isso. Porque realmente, quando entendemos tudo isso, não, vemos que o processo, e o mais interessante que eu falo, quando mais quando mais no tempo entender como era, é que é um processo de autonomia, certo? Eu sou o centro da minha conexão com o cosmos, não no sentido egoico, certo? Quando entendo isso, não? Que tudo é Shakti, que eu sou, mas tudo está passando por mim, não? Esse é o momento em que realmente, não? Eu me reintegro. Em realidade vejo que eu estava integrado, porque se não estou conectado estaria morto. Porque a energia que circula por mim é que circula no cosmos. Então o processo, não? O processo, todos os processos rituais e práticas, todas tântricas, querem te levar a esse processo iniciático básico, que é entender que você é real, que você está aqui, está vivo, e está por terminar aqui, não? Então, gente, vamos continuar a próxima terça, e vamos tentar fixar esses horários, sim? E, novamente, nos apoiem comprando nossos cursos em nossa plataforma de cursos, o link está na bio, certo? Se vocês gostaram do conteúdo, não? Muito objetivo que nós sempre tentamos passar, todos os nossos cursos têm essa característica. Também tem o curso de introdução na plataforma de Noemi Badiali. Muito obrigado para quem assistiu, vai ficar no IGBT, não? Para quem chegou agora, está interessado nas outras lives, estão lá, não? E pode ir vindo. Eu falo muito e tenho muito mais para falar, mas porque há muito para ser falado seriamente dentro do mundo do Tantra e do Yoga, que é conhecimento de miles de anos, assim, que neste momento, desgraciadamente, está sendo levado de uma maneira extremamente ligeira e comercial, e a gente pode fazer muito mais que isso, certo? Então, obrigado e uma boa noite.